Muito bem, meus queridos, o que é autoconhecimento e por que eu deveria buscar autoconhecimento? Por que isso é importante? Vamos começar do início. Vamos começar falando do que autoconhecimento não é. Autoconhecimento não é todas essas coisas. Primeiro, não é uma desculpa para você travar na vida. Algumas pessoas usam essa ideia de se autoconhecer, de se conhecerem, descobrirem a sua personalidade, as suas tendências de temperamento, para justificarem problemas que elas têm na vida. E justificarem, muitas vezes, ficarem paradas com relação a esses problemas. Então você vai lá, faz um teste de personalidade, descobre que a sua personalidade é mais introvertida e você vai usar essa informação para parar de tentar ser menos tímido. Você vai evitar situações sociais que você deveria enfrentar. Você vai se abster de ir na entrevista de emprego que seria importante você enfrentar. Então, autoconhecimento não é isso. Não é uma desculpa para você travar na vida. O autoconhecimento, ele é uma informação a mais para você tomar melhores decisões, certo? Então, não é uma desculpa para você travar na vida e também não é um conjunto fixo de informações. Pode ser que você faça um teste para medir os seus sintomas de depressão hoje e daqui a 3 meses faça o teste de novo e os resultados sejam completamente diferentes. Isso também acontece com a personalidade. Isso também acontece com tendências que as pessoas acham que são fixas. Eu, por exemplo, sempre fui uma criança muito tímida. Eu não conseguia fazer amigos direito, tinha muita vergonha, tinha vergonha até de chamar as outras crianças para brincar. Isso acontecia muito na minha vida. Mas, hoje em dia, depois de terapia, depois de ter tido várias experiências como adulto, eu já não me considero uma pessoa tímida. Eu consigo olhar para outras pessoas e ver que existem pessoas muito mais tímidas do que eu. Mesmo coisas que você acha que são da sua personalidade, nem sempre são. A sua essência nem sempre é revelada pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o quê? Autoconhecimento são informações sobre quem você é hoje. Então, hoje eu posso ser uma pessoa mais tímida. Hoje eu sou uma pessoa com sintomas de depressão. Hoje eu sou uma pessoa com problemas no trabalho. O autoconhecimento, ele serve para te ajudar a fazer um diagnóstico de o que está rolando hoje com você. Quais são os padrões de comportamento hoje que você tem, certo? Então, quando você estiver fazendo testes, por exemplo, os testes que a gente sugere no livro, quando você estiver fazendo os experimentos que a gente sugere de autoobservação, não encare como uma descoberta de si mesmo. Eu tenho certas qualidades e certos defeitos e eles fazem parte de mim de uma forma sólida que não pode ser mudada. Não. O autoconhecimento é fazer uma análise de o que você tem hoje e o que você pode fazer com aquilo. De certa forma, o autoconhecimento é você abrir a geladeira, ver que ingredientes estão ali e você pensar em como fazer o melhor com aqueles ingredientes, certo? Não quer dizer que vão ser sempre aqueles mesmos ingredientes ali, mas que você precisa fazer algo com aqueles ingredientes. Perfeito? Agora, por que eu deveria buscar autoconhecimento? Certo? Entendendo que o autoconhecimento são essas informações sobre quem eu sou hoje. Esse conhecimento sobre quem eu sou hoje. Por que eu deveria buscá-lo? A resposta é muito simples, certo? Você deveria buscá-lo porque você é diferente de todo mundo, certo?
E eu não tô dizendo que você é especial de uma forma que você é a última bolachinha do pacote, mas você é diferente das outras pessoas. Todas as pessoas são diferentes entre si. E o fato de você ser diferente a nível psicológico significa que certas atividades, profissões, conversas, missões, tarefas, desafios, gostos vão funcionar melhor para você ou pior para você, dependendo de quem você é. Vocês querem um exemplo disso? Um exemplo muito clássico disso é quando a gente fala de personalidade. Existe um traço de personalidade que é o traço do que a gente chama de agreeableness, ou em português se chama socialização, pelo que eu lembro, esse é o nome, certo? O que é? Não se apeguem muito a esse nome, porque esse nome não é o melhor. Socialização é a tendência da pessoa ser amigável versus ser teimosa. É a tendência da pessoa ser paciente versus impaciente. E também é a tendência da pessoa ser agressiva versus pacífica. Pacífica. Então, o que eu quero dizer? Uma pessoa que tem esse nível de socialização alto, certo? E também é traduzido como amabilidade. Eu acho que é uma tradução melhor. Amabilidade. Uma pessoa com amabilidade alta, ela vai ser mais amigável. A pessoa com amabilidade baixa vai ser mais teimosa. Ela vai ser mais resistente para aceitar certas coisas. Ela vai ser mais impaciente. Ela vai ser mais agressiva. E esse traço de personalidade que todo mundo tem no nível alto ou no nível baixo, ele vai afetar muito a escolha de profissão. Por exemplo, a gente sabe que pessoas com alta amabilidade, elas são ótimas cuidadoras, certo? Então, por exemplo, você, se é uma enfermeira, se você é um cuidador de idosos, se você é um psicólogo, é importante que você vai sentir mais prazer na profissão se a sua amabilidade for alta. Porque para você cuidar de uma pessoa doente, você tem que ter muita paciência. Você, para cuidar de uma pessoa doida num lugar em que as pessoas com transtorno psiquiátrico ficam internadas, você tem que tem que ser muito da paz. Você tem que conversar com o louco na linguagem dele, você tem que entrar na brincadeira dele. Então você tem que ser amigável. Se você é uma pessoa muito teimosa, impaciente, agressiva, você não vai funcionar bem em profissões de cuidado. Tá, Henrique, mas tem alguma profissão em que a pessoa teimosa, impaciente e agressiva funciona muito bem? Sim. Por exemplo, para você ser um bom negociador da Bolsa de Valores. Muitas vezes, para você ser um cara numa profissão mais agressiva, você tem que ser um negociador, você tem que ser um policial, você tem que ser um cara que lida com pessoas perigosas, pessoas que não podem ser confiadas. Você é o tipo de cara que tem que cobrar dívidas. Ou você é o tipo de cara que é vendedor. Vale a pena, em algumas profissões, você ser mais teimoso, você ser mais agressivo. Um advogado, por exemplo, pode funcionar bem sendo amigável, paciente, pacífico, mas em alguns momentos ele vai ter que ser mais firme, mais impaciente, mais teimoso para vencer aquela discussão, entende? Quando eu tenho esse autoconhecimento das minhas tendências gerais de comportamento, o que acontece? Eu consigo fazer melhores escolhas.